A refeição noturna do Senhor, uma celebração que honra a Deus. Os cristãos receberam a ordem de celebrar a comemoração, ou memorial, da morte de Cristo. Essa celebração é também chamada de refeição noturna do Senhor. 1 Coríntios 11:20. Por que ela é tão significativa? Quando e como deve ser celebrada? Jesus Cristo instituiu essa celebração na noite da Páscoa judaica de 33 era comum. A Páscoa era comemorada apenas uma vez por ano, no 14º dia do mês judaico de Nisan. Para calcularem essa data, os judeus evidentemente esperavam pelo equinócio da primavera. Esse é o dia em que há cerca de 12 horas de claridade e 12 de escuridão. A primeira lua nova observável, mais perto do equinócio da primavera, marcava o início de Nisan. A Páscoa vinha 14 dias depois, após o pôr do sol. Jesus celebrou a Páscoa com seus apóstolos, dispensou Judas Iscariotes e, em seguida, instituiu a refeição noturna do Senhor. Essa refeição, ou ceia, substituiu a Páscoa judaica e, portanto, deve ser celebrada apenas uma vez por ano. O Evangelho de Mateus relata: Jesus tomou um pão e, depois de proferir uma bênção, partiu-o e, dando-o aos discípulos, disse: Tomai, comei. Isto significa meu corpo. Tomou também um copo e, tendo dado graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos vós, pois isto significa meu sangue do pacto, que há de ser derramado em benefício de muitos para o perdão de pecados. Mateus 26, 26-28. Alguns acreditam que o pão se tenha tornado literalmente a carne de Jesus e o vinho o sangue. No entanto, o corpo físico de Jesus ainda estava intacto quando ele ofereceu esse pão. Será que os apóstolos comeram realmente a carne literal de Jesus e beberam seu sangue? Não, pois isso seria canibalismo e uma violação da lei de Deus. De acordo com Lucas 22:20, Jesus disse: Este copo significa o novo pacto em virtude do meu sangue, que há de ser derramado em vosso benefício. Será que aquele copo se tornou literalmente o novo pacto? Isso seria impossível, visto que um pacto é um acordo, não algo tangível. Assim, tanto o pão como o vinho são apenas símbolos. O pão simboliza o corpo perfeito de Jesus. Ele usou um pão que havia sobrado da ceia da Páscoa. Esse pão era feito sem fermento, ou levedura. A Bíblia usa o fermento como símbolo de pecado ou corrupção. O pão, portanto, representa o corpo perfeito que Jesus sacrificou. Era sem pecado. O vinho tinto representa o sangue de Jesus. Esse sangue torna válido o novo pacto. Jesus disse que seu sangue foi derramado para o perdão de pecados. Os humanos podem assim tornar-se puros aos olhos de Deus e ser admitidos no novo pacto com Jeová. Esse pacto, ou contrato, abre a oportunidade para 144 mil cristãos fiéis irem para o céu. Ali servirão como reis e sacerdotes para a bênção de todos os humanos obedientes. Quem deve comer ou beber desses símbolos usados na comemoração? Logicamente, apenas os que estão no novo pacto, isto é, aqueles que têm a esperança de ir para o céu, devem comer do pão e beber do vinho. O Espírito Santo de Deus os convence de que eles foram escolhidos para ser reis celestiais. Eles estão também no pacto do reino, junto com Jesus. Que dizer daqueles que têm a esperança de viver para sempre no paraíso na terra? Eles obedecem à ordem de Jesus e assistem à refeição noturna do Senhor. Mas comparecem como observadores respeitosos, não como participantes do pão e do vinho. Uma vez por ano, depois do pôr do sol de 14 de Nisan, as testemunhas de Jeová celebram a refeição noturna do Senhor. Embora apenas alguns milhares de pessoas no mundo inteiro professem ter a esperança celestial, essa celebração é preciosa para todos os cristãos. Trata-se de uma ocasião em que todos podem refletir a respeito do superlativo amor de Jeová Deus e de Jesus Cristo.